está percebendo que a gente está fazendo a nossa contagem regressiva. Hoje é 1º de setembro, faltam 30 dias e 12 horas, 32 minutos, 31 minutos, para ser mais preciso, para o primeiro turno das eleições. Nós entramos nesse mês decisivo para a campanha eleitoral. Se vai aparecer, como disse o Alexandre Borges, alguma September surprise, a gente não sabe. Mas se a gente olhar para as pesquisas lá de trás, o retrato que os principais institutos mostram neste mês de setembro tenderia a se confirmar nas urnas. O Caio Junqueira e também a nossa produtora Ludmila Kandal, eles fizeram um levantamento que mostra que o vencedor apontado pelo Datafolha em todas as pesquisas feitas há um mês do primeiro turno das eleições, esse vencedor se manteve até lá e foi confirmado. Você tem esses números para detalhar para a gente aqui, não tem, Caio? Sim, Márcio. Pode ver? Vamos lá. Com licença, hein? Caio Junqueira no telão. Preparem-se. Preparem-se. Tá. Do Caio Junqueira. Preparem-se. Vamos ver se eu passo na prova aqui. Bom, vamos lá. Isso que a gente fez. A gente pegou o Datafolha um mês antes do primeiro turno em todas as eleições desde a redemocratização. 1989, a data 18 e 19 de outubro, por quê? Porque o primeiro turno em 89, Raquel Landino era nascida ainda, olha só, foi no dia 15 de novembro. E olha quem estava na frente, Fernando Collor, 26, Leonel Brizola estreando aqui na CNN, estava com 15, e o Lula aí com 15 pontos. Ou seja, um mês antes do primeiro turno, Fernando Collor na frente. Vamos ver a próxima. Não necessariamente o segundo colocado se manteve, né? Exatamente. A gente está falando da vitória do primeiro colocado. Exatamente, Márcio. Dar um pitaco, desculpa o trocadilho com o meu sobrenome também, mas o pitaco nessa de 89, porque Brizola e Lula foi uma diferença mínima ali. Sim. Foi só no Photoshop que o Lula acabou chegando no Eu gosto de... Eu acho que todo mundo sempre... As eleições presidenciais, elas têm uma marca. A marca da de 89 foi a eleição da redemocratização. Essa aqui é a eleição 94, a eleição do Plano Real, né? Porque até então o Lula liderava. E aí há um mês, ali faltando, o Fernando Henrique virou mais ou menos em agosto, né? Julho, agosto. E aí, no dia 29 e 30 de agosto, quando o Datafolha foi a campo, o Fernando Henrique já tinha praticamente o dobro do Lula nessa eleição do Plano Real. Vamos lá para 98, é a primeira eleição com reeleição, e é importante a gente comparar essa com a atual. Tem 3 eleições que são bem legais a gente comparar com a eleição de hoje, por quê? Porque são presidentes no cargo disputando a reeleição, os chamados incumbentes. E aqui na eleição de 98 também, estreia de uma reeleição para presidente da República, Fernando Henrique Cardoso também liderava há um mês da disputa. A gente vê aqui, ó, o Datafolha colheu em primeiro, dia 1 e 2 de setembro de 1998. Também Fernando Henrique acabou sendo reeleito em 98. Aí, essa eleição aqui, a grande marca, o PT finalmente chega ao poder depois de, na época, 32 anos de história e de ter 3 derrotas, né? 89, 94, 98, ganha em 2002. Há um mês do primeiro turno, Lula na frente, do Serra quase o dobro, e a eleição foi para o segundo turno, margem muito pequena, mas foi. Lula venceu. Outra eleição bacana para a gente comparar com o estado atual, um presidente no cargo disputando a reeleição. E aí o Lula era amplamente favorito, o Alckmin conseguiu levar para o segundo turno. Essa eleição eu gosto de chamar a eleição do Bolsa Família, que ela foi determinante. Lembrando que em 2005 davam o Lula e o PT como mortos, né? Por causa do mensalão. Eu me lembro até, eu fui almoçar, eu já cobri, eu trabalhava no Valor Econômico, fui almoçar com o César Feliz, que é o editor de política atual, até hoje, né? Tá lá ainda. A gente foi almoçar com uma fonte, um secretário do Palácio dos Bandeirantes, em janeiro de 2006. Uma fonte aqui do Palácio dos Bandeirantes, e tinha uma disputa, Alckmin e Serra. E aí ele nos disse, a gente está decidindo dentro do PSDB quem que vai ser o próximo presidente da República, para ver como era uma confiança do PSDB de ganhar essa eleição no pós-mensalão. Bom, vamos lá. 2010 aqui é a eleição Lula no auge, né? 89% de ótimo e bom, e a gente vê, há um mês do primeiro turno da eleição, Dilma 50, Serra 28, amplo leque aqui de partidos, o Lula levou todo mundo, uma eleição foi para o segundo turno. É outra eleição também que a gente pode comparar com a situação do Bolsonaro, porque era uma presidente disputando a reeleição e ela venceu.
Bom, 2014, qual que foi a marca, hein, Yuri? Acho que Aqui foi uma virada muito marcante no segundo colocado, né? Isso, e por que aqui? Porque o Eduardo Campos havia falecido, aquela tragédia, desastre aéreo, e os votos houve uma comoção muito grande em torno da Marina Silva, que sucedeu Eduardo Campos. Aécio Neves lá atrás, mas vê, há um mês do primeiro turno, Dilma Rousseff tinha 35, eles vão para o segundo turno, né? Dilma e Aécio. E a Dilma leva uma diferença muito pequena, acho que eram 2, 3 pontos percentuais, né, Yuri? No segundo turno, a vitória da Dilma foi de 4 pontos, mais ou menos, arredondando ali. Exatamente, similar a 89 também, né? Que acho que foi muito próximo. A vitória do Collor foi mais larga ali no segundo turno do que a da Dilma. Sim, vamos lá, 2018 também. 10 de setembro de 2018, há um mês, portanto, essa era a diferença. Por quê? O que acontecia aqui? O Lula era o candidato. Né, até poucos dias antes ali, o julgamento do TSE, é bom a gente lembrar que se o Judiciário trouxe o Lula para a disputa deste ano, em 2018 o Poder Judiciário tirou o Lula da disputa e aí o Fernando Haddad o sucedeu. Há um mês do primeiro turno, Jair Bolsonaro tinha 24, Fernando Haddad tinha 9. A diferença já era esse tamanho há um mês do primeiro turno? Era, mas aqui tinha um processo, Márcio, de migração de votos do Lula para o Haddad no começo. Estava no começo esse processo, por isso que a pesquisa pegou isso. Não, eu noto a data, 10 de setembro. A facada foi no dia 6 de setembro, isso, não foi? Isso, exatamente. Mas a grande diferença aqui é porque no imaginário ainda o Lula seria o candidato. E o Tribunal Superior Eleitoral cassou ali, impediu o Lula de ser candidato. Você pode ver que o percentual do Bolsonaro ainda está bem baixo. Isso, mas segue-se a regra de todas as eleições desde 89. Há um mês do primeiro turno, quem liderava as pesquisas acabou vencendo a disputa. 2014 quase derrubou sua teoria, né? Isso, não, mas tá tudo no papel lá. Derrubou o avião. A Raquel sempre querendo atrapalhar. Tá Exatamente, bonito isso, Raquel. Exatamente. Fiz um elogio para ela no começo, que 89 não tinha nem nascido. Mas, o que eu acho interessante, para fins de história política, se 2018 foi uma eleição disruptiva para o Jair Bolsonaro, que venceu com 6 segundos, partido pequeno, contra tudo e contra todos, se o Bolsonaro ganhar nesse ano, sob esse aspecto, seria uma eleição também disruptiva, porque há um mês da eleição, né? Hoje a gente está vendo as pesquisas, daqui a pouco a gente tem um Datafolha, ele está atrás do Lula. Então, se confirmar a regra, o Lula leva, mas Caio, tem um fator imponderável. Os políticos têm alguma teoria de por que essa consolidação já há um mês antes da eleição? Sabe que o Temer me disse hoje que a questão do tempo, o prazo nas eleições, nas campanhas eleitorais sempre foi muito grande. Então as campanhas começavam em abril, maio, junho, né? Então chegava aqui as campanhas oficiais. Então chegavam aqui, a campanha já estava tudo mais ou menos bem estruturado. Não é igual agora, que a campanha começou oficialmente 16 de agosto, salvo engano. Daí a expectativa para o Datafolha, que vai sair pontualmente às 8 horas e 55 minutos, com os números mais recentes, faltando exatamente um mês dentro desse período mágico que o Caio Junqueira nos brindou frente a todas as pesquisas eleitorais desde 1989, faltando um mês para o primeiro turno. Borges, você quer complementar com alguma coisa? Eu gostaria. Eu gosto muito desse tema da escrita, né, que é como se chama, a gente olhar uma eleição dentro das tendências das anteriores. Então tem esse fator aí de um mês antes da eleição, a pesquisa indicar o vencedor, mas também tem uma outra escrita, que é todos os presidentes da redemocratização que tentaram a reeleição foram bem-sucedidos. Lula em 2006, o Fernando Henrique em 98, a Dilma em 2014. Então, qual é a escrita que vai valer, principalmente com a caneta presidencial, que nunca foi tão usada como está sendo usada esse ano, com a quantidade de PECs e auxílios e vales e descontos, enfim. Então, é uma disputa muito interessante, porque alguma escrita vai ser quebrada. É isso que nós estamos acompanhando. Mas a caneta tem tinta ainda, Felipe, para usar nesse um mês que falta? A caneta do presidente Jair Bolsonaro, tem usado aí bastante, né? Esse próprio aumento do Auxílio Brasil foi uma canetada que, obviamente, está sendo criticada como eleitoreira, porque vai só até dezembro, e ele vai usar aí esses elementos de melhora da economia também. Se não estiver muito bem na pesquisa Datafolha que sai hoje, vai dizer que é porque ainda não captou essa melhora que foi divulgada melhor hoje. Então, provavelmente, já há narrativas preventivas sendo preparadas nesse exato momento.